Oi, gente! Iniciando mais um vídeo por aqui, mas antes, roda a vinheta. Já estou a caminho de Brasília, mas antes da gente começar esse papo, não esquece de deixar o like, que é muito importante para o crescimento do canal, se inscrever no botão aqui embaixo escrito inscrever-se, compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que me ajudam muito no crescimento do canal e, se possível, deixe seu comentário que eu adoro responder. Gente, antes de tudo, quero agradecer ao carinho de vocês, as mensagens positivas no meu vídeo da minha árvore de Natal. Foram mais de 3.500 visualizações, realmente eu fiquei felicíssima. 61 inscritos vieram desse vídeo, então muito obrigada por todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Lucy Vobeto, falo do universo feminino, das coisas que gosto e das que não gosto também. Compartilho minha experiência por aqui e espero sempre te inspirar a você fazer o seu melhor, tá bom? Continuando, estou indo para Brasília porque eu tenho que fazer uma inserção do Implanon. Devido ao meu fluxo menstrual, eu tenho muita anemia. Então, pela minha indicação médica, minha ginecologista indicou fazer o Implanon. Em Brasília está bem mais barato, então por isso que eu tô indo fazer lá. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho desse meu dia, tá bom? Vamos, que sabadão por aqui. E aqui eu resolvi mostrar um pouquinho do tempo para vocês, porque tava tão quente, choveu ontem à noite, então acabou refrescando aqui na nossa região. E aí amanheceu esse dia super agradável. Aí, como eu falei com vocês, lá em Brasília tá mais barato o Implanon. Eu paguei 1.400 na inserção. E aí, se a gente for colocar na ponta do lápis, foi 1.400 da inserção. Eu abasteço por R$100, pago pedágio de 7,40. A gente se alimenta lá, então R$50 dá pra gente se alimentar, porque ao lado tem a Feibox, onde tem um restaurante super digno. Então acaba que a gente almoçou lá, então foi super tranquilo. E teve a sobremesa, que foi um pouquinho mais caro, que foi lá na Bate, que a gente gastou um total de R$76. Então, se a gente for somar todos os nossos gastos para ir para Brasília, em Taguatinga mais específico, ficou mais barato do que colocar aqui em Anápolis, porque aqui em Anápolis estava 1.900. Então, a gente gastou um total aí de 1.700 indo para lá. Por esse motivo, resolvemos ir, e foi uma indicação também, né? A esposa de um colega do meu esposo fez, e assim, achou muito bom, deu super certo para ela. A doutora, uma gracinha, também gostei, vou mostrar para vocês, então por esse motivo fui para lá. Para quem não é aqui da nossa região, para ir para Brasília, saindo de Anápolis, a gente passa primeiro por Abadiânia. Abadiânia tem um pouco mais de 17 mil habitantes e é mais ou menos uns 35 km de Anápolis para Abadiânia. Passando de Abadiânia, a gente vai para Alexânia, que é uma outra cidade também aqui da nossa região, que tem mais ou menos 64 quilômetros e um pouco mais de 27 mil habitantes, acredito que seja isso. Então, são as duas cidades que a gente passa antes de chegar em Brasília. Tem também o Engenho das Lajes, que eu vou mostrar para vocês e dar mais detalhes do engenho. Mas, a princípio, saindo de Anápolis para Brasília, primeiro Abadiânia, depois Alexânia. Gente, aí aqui eu já tô entrando no Engenho das Lajes. O Engenho das Lajes é um lugarejo rural, onde tem um pouco mais de 4 mil habitantes. Fica a aproximadamente 30 quilômetros de Brasília, da primeira cidade ali, né? Chegando em Brasília, que é Samambaia. Aí você segue reto na BR e vai para o destino que você tem interesse. Lógico que vai depender do trânsito, para ser mais rápido ou mais lento, porque como eu já mostrei para vocês, Brasília, o trânsito é um caos. Como é sábado, eu acredito que vai ser um pouco mais tranquilo. Mas aí eu mostrando um pouquinho do Engenho das Lajes passando pela BR, tá bom? Aqui, gente, eu já tô a caminho da clínica, que é o Pistão. Já peguei meu esposo, ele tá indo comigo, mostrando um pouquinho do Pistão para vocês. É num prédio que tem aqui no Pistão. E a clínica, chegando lá, eu mostro um pouquinho da clínica de imagem para vocês. Se der certo do procedimento também, vocês vão acompanhando por aqui. E o clima aqui em Brasília tava mais fechadinho, então não tava aquele calor insuportável, tá? Chegando lá, eu mostro mais da clínica para vocês. Gente, ó, vou botar a setinha aqui para vocês entenderem. É nesse prédio espelhado alto. O prédio lá é Nova Capital, no 2º andar, tá bom? Chegando lá, eu mostro mais detalhes para vocês. Aqui, ó, a gente estava sentado nessas cadeiras e esperando, e como toda situação da nossa saúde é assim, né? Você agenda o horário, mas você nunca é atendido no horário. Meu horário era 10h50, mas eu cheguei 10h30 para fazer a ficha e mesmo assim não fui atendida. Eu fui fazer meu procedimento, era mais de 12h30. Então, assim,
Fiz, mas é chato, né? Quando marca um horário e não cumpre. Mas enfim, importante é que deu tudo certo. Aqui, eu vou narrar pra vocês. Ela pediu pra eu deitar nessa maca. A primeira coisa que ela faz é limpar. Depois a gente faz o braço de fortinho, que é pra ela poder fazer a marcação, onde ela vai fazer a inserção. E antes ela anestesia. Gente, dói demais. Eu não sou uma pessoa, eu não me considero pelo menos uma pessoa tão mole, mas eu senti muita dor na hora dela aplicar anestesia. Por mais que a agulha que ela usou foi aquela agulha de insulina, a questão não é a picada, não dói a picada, e sim o anestésico. Ele queima. Parece que você, tipo assim, você ralou aquele machucado bem aberto e a sua mãe vem com metiolate e fica ardendo. É uma ardência misturada com uma queimação. Eu não sei explicar muito bem, mas dói demais. Eu senti super, assim, muita dor. Então, não é esse negócio que você não sente nada, sente. Dói durante a anestesia, dói depois, tá? E ó, que eu não sou tão sensível. Então, ela coloca essa quantidade de anestésico aí, ó. Vocês vão ver minhas caras e bocas. E é porque realmente doeu, tá? Então, vão acompanhando aí o procedimento e eu vou narrando para vocês entenderem o que tá acontecendo. Aqui, gente, eu falando pra médica que doeu tanto que suou até meu bigode, falando pro meu esposo. Ela, não dói não, é muito tranquilo. Falei, gente, então eu que sou muito sensível, porque eu senti muita dor. Tanto que eu não tive nem coragem de olhar a agulha, que eu falei, meu Deus, você tá doendo desse jeito só pra anestesiar? Imagina na hora que ela fizer a inserção. Então, eu optei por ficar com os olhos fechados, olhando pro lado. Só que o meu marido, ele tem uma certa fobia de agulha, ele passa mal. Quando ela foi mostrar a agulha pra ele, ele começou a suar. Ele, gente de Deus, eu não tô dando conta de ver essa agulha nessa grossura, nesse tamanho. Eu falei, pelo amor de Deus, fica calado. Porque se eu já fiquei em pânico por causa da anestesia, se eu ver a agulha, eu vou passar mal aqui. Aí não vai dar certo não, porque eu já tava sentindo muita dor. E aí eu fiquei com medo de sentir mais dor. Mas depois que ela aplicou, né, que ela veio aí com esse equipamento para poder fazer a aplicação, né, a inserção, e ela mostrando a agulha, e meu esposo com medo. Aí depois que ela fez isso daí, ó, aí eu não senti mais, porque aí a anestesia já tava funcionando, né? Já não tava mais sentindo dor. Porém, a gente sente, né? Ela pegando, encaixando, isso aí tudo é normal. Mas dor, não. Mas na hora de aplicar a anestesia, eu senti bastante dor. Gente, é que eu tava rachando de rir do meu marido, porque ele é terrível, ele morre de medo de agulha. Então ele tava fazendo graça, que ele, ai gente, minha pressão baixou, eu e a doutora rindo dele. A doutora, olha, você não passa mal não, que eu só cuido de mulher, não cuido de homem não. Aí a gente tava rindo dele, mas foi muito engraçada a expressão dele. Como é que ele tava gravando? Ele fechou os olhos, aí eu falei, pronto, gravou de qualquer jeito, saiu do foco, né, porque não tava vendo. Quando ela veio com a agulha, ele disse que fechou os olhos, que não deu conta de ver, não. Só ficou com a mão parada. Eu falei, ah, não. Aí a gente começou a rir dele. Mas foi essa questão. Aí ela enfaixa, eu fico com essa faixa por 24 horas. Eu tomei também um anti-inflamatório, porque eu tava sentindo dor, né? Eu tô narrando, inclusive, esse vídeo pra vocês com a faixa ainda, que tá tudo muito recente. Depois, eu tenho que evitar pegar peso e fazer esforço com esse braço de 3 a 5 dias. Depois que eu tirar a faixa, aí tem um curativo que eu tenho que ficar cuidando, que ele tem que ficar por 5 dias. Aí depois normal, vida que segue.
Gente, inserção do implanon feito. Saí da clínica aqui agora. Tô indo no Taguatinga Shopping. Minhas considerações. A anestesia dói demais, apesar da agulha ser de insulina. Eu senti demais. Quando ela aplicou, fez a inserção do implanon, não senti tanto, né? Porque eu fiquei mais com trauma da anestesia do que da inserção em si. É isso. Agora vamos aqui no Taguatinga Shopping com uma sobremesa e depois vamos seguir viagem para casa. E nada melhor para esquecer um trauma do que uma sobremesa bem caprichada. Como vocês que já estão há mais tempo aqui sabem, eu amo a Batio. Então, tanto a parte de cafeteria quanto a do gelato. Acho maravilhosa. Gosto desse café superfaturado deles. Graças a Deus eu tenho hoje possibilidade de tomar. Então, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu faço esse mimo, que eu acho que é importante no dia a dia. A gente também priorizar algo que é bom, que a gente gosta, cuidar da gente, né? Não só trabalhar. E aí eu tô mostrando um pouquinho do quiosque, que eu já mostrei em outra ocasião, que ficou um charme, não era dessa forma. Eles tinham, sim, um cantinho bem menor. Agora não, eles estão lá no Taguatinga Shopping, num espaço muito bacana, acolhedor, e nós gostamos muito da cafeteria. Então, meu esposo foi de gelato, eu fui de cookie de pistache, com gelato de pistache, um cafezinho expresso para acompanhar e estava maravilhoso. Gente, que cookie delicioso, assadinho no ponto, com uma crocância e uma doçura que fez toda a diferença nesse combo. Então eu amei. Mostrando aqui umas outras coisas que eles vendem por lá, que não é só gelato, mas tem chocolate, barra de chocolate, essas pastas, né, que é estilo aquela pasta de amendoim, só que tem de pistache, de chocolate. Então, assim, tem de outros sabores. E aqui as paletas deles, que também são maravilhosas. E é isso, mostrando um pouquinho do espaço. Quando chegar o meu pedido, eu mostro pra vocês. Aqui o senhor André foi de gelato, com aquelas opções que você pode escolher 3 sabores que eles fracionam. Então, ele pegou uma de pistache, uma de chocolate belga e essa outra que ele não soube falar o nome, mas que eu achei maravilhosa. E ele tá aí, ó, se deliciando com o sorvete dele, enquanto eu tô esperando o meu pedido. Gente, olha o cookie que eu mencionei pra vocês. Gente, que perfeição, que cookie maravilhoso. Consideração, acho que a bola do gelato poderia ser maior? Só acho. Porque, assim, combinação perfeita esses dois. Só que poderia aumentar um pouquinho nessa bola, viu, Batio? Só uma dica. Agora, um cafezinho, eles nesse potinho tem aquele sorvete de nata que eles colocam. Geralmente, quando você vai em cafeteria, junto com o expresso, vem um copinho com água com gás para você limpar as papilas do gustativa. Lá não, eles mandam esse potinho com sorvete de nata. E aqui eu tô mostrando a parte de dentro para vocês, do recheio, que tem pistache por dentro. Com esse assadinho de fora do cookie, perfeição em forma de sabor.